UERJ Entrevista. Temas atuais comentados por professores e pesquisadores. Um espaço para reflexão sobre o nosso dia a dia. Nos últimos anos, tem se visto maior interesse sobre diversidade sexual entre os jovens. De acordo com o primeiro levantamento do IBGE sobre a população LGBTQIAP+, no Brasil, divulgado em maio deste ano, os índices de autodeclaração são maiores nos brasileiros entre 18 a 29 anos. Isso também se reflete nas crianças e adolescentes, que estão cada vez mais conscientes e empoderados. Muito ainda se discute, no entanto, sobre educação sexual infanto-juvenil e representação LGBTQIAP+, na mídia. Como pais e professores podem lidar com a questão? Para discutir o tema, convidamos o Dr. Felipe Fortes, especialista no assunto. Felipe Fortes é médico ebiatra, especializado pelo Hospital Universitário Pedro Ernesto e graduado pela PUC do Rio Grande do Sul, além de também ser licenciado em dança pela Faculdade Ângelo Viana. Atualmente, trabalha na área de atenção primária do NESA UERJ e coordena o programa Aquarela, Saúde da População Adolescente Trans, Travesti e Não Binária. Eu sou Giovana Grilo e este é o UERJ Entrevista. Dr. Felipe Fortes, obrigada por aceitar nosso convite. Giovana, obrigado a vocês pelo convite, por a gente poder falar sobre esse assunto tão importante para a adolescência e juventude aí do nosso país. Doutor, a adolescência é um período da vida de muita experimentação e construção da identidade. O senhor acredita que isso tem alguma influência no crescimento de jovens mais conscientes sexualmente? Giovana, então, excelente pergunta. A adolescência e a juventude realmente é este momento de experimentação, né? E isso é bom, é importante, né? Que eles experimentem para construir a sua própria cognição, construir a sua própria personalidade, sua identidade, que vai ser única, claro, né? Porque cada pessoa é única. E aí, neste momento que os jovens estão experimentando, é claro que eles precisam se identificar com seus iguais, né, estar juntos com seus iguais, ao mesmo tempo que nós, adultos, precisamos ajudá-los a dar bordas, limites, né? É importante que isso tudo aconteça da forma mais orgânica, equilibrada, respeitosa e empoderada possível. E aí acho que sim, né? Essa experimentação ajuda com que eles se empoderem, com que eles estejam presentes uns com os outros, assim, podendo desenvolver na maior potencialidade mesmo, né? As suas capacidades e as suas potencialidades. Qual o senhor diria que é o papel dos pais nesta situação? O assunto deve ser abordado dentro de casa? De que forma? Então, com certeza, né? Assim, eu gosto dessa palavra orgânica, né? Porque acho que às vezes a gente cria um certo estereótipo com a adolescência e juventude, né? A gente tem esses jargões de dizer que são aborrecentes, que é um termo que eu detesto, porque a gente coloca eles mesmo nesse estereótipo, né? Que é uma fase da vida, e aí eu também já não gosto dessa palavra fase, porque não é fase nenhuma, né? É um momento da vida. Ninguém, por exemplo, se refere à infância como uma fase entre a vida intrauterina e a adolescência, por exemplo, né? Ou a vida adulta como uma fase da adolescência até a terceira idade. Não, né? É um momento da vida. Então, por que a adolescência é só, entre aspas, né, uma fase, né? É um momento da vida muito importante, em que nós temos que estar presentes com eles, com certeza, né? E aí, esses assuntos, por exemplo, que são mais tabus para nós, né, como sexualidade, né, e etc., precisam ser colocados e falados de forma tranquila, de forma legal, de forma espontânea, no nosso dia a dia, familiar, por exemplo, né? Acho que uma boa dica é a gente tentar encarar esse assunto como ele deve ser encarado, de uma forma natural. A sexualidade da gente está posta, né? Faz parte da nossa vida. É uma parte muito importante da nossa vida. E a gente respira estímulos de sexualidade, estímulos legais, estímulos não tão legais. Basta a gente olhar ao redor da nossa vida familiar, que os estímulos estão aí, na televisão, no rádio, nas músicas, nas séries que eles escutam, nos vídeos do YouTube, né? Acho que se a gente puder dar uma dica aí para pais e mães e cuidadores de adolescentes, é assim, vamos prestar atenção no dia a dia das nossas vidas, né? As bolas estão quicando o tempo inteiro. Se a gente
aproveitar essas pequenas entrelinhas da rotina, eu acho que pode dar certo. Aquele momento, assim, de vamos conversar sobre sexo, meu filho, minha filha. Normalmente não rola, não é legal, né? Acaba sendo desconfortável pra gente, pra eles. Então aproveita. Eles estão escutando uma música que tem uma estrofe mais machista, de desrespeito com o corpo da menina, etc. Escuta com eles e discute. Gente, olha só, eu estava escutando essa música que você estava escutando também, né? Mas que coisa essa frase, você percebeu isso? Então, essas entrelinhas que a gente pode aproveitar para que a coisa seja mais orgânica. E as escolas? De que maneira devem lidar com o tema? Educação sexual nos ambientes escolares é importante? Nossa, totalmente, né, Giovana? A gente já sabe, do ponto de vista científico, que é muito importante, né? Em todas as disciplinas isso pode ser abordado, em todos os momentos da vida escolar, ou em qualquer momento da vida escolar. E a gente sabe que esse tipo de informação, ela só protege. Esse tipo de discussão nas escolas só protege. Protege em relação a uma vida sexual mais potente e respeitosa. Protege contra, por exemplo, situações de gravidez mais precoce. Crianças e adolescentes precisam ter esse assunto na escola, porque eles sim vão se empoderar sobre esse assunto e vão literalmente aprender, né? Quem pode tocar no corpo deles, o que pode acontecer ou não na relação de uma criança ou de um adolescente com um adulto ou com outros adolescentes. E a escola é um lugar para essa discussão. Primeiro porque é a escola, é um lugar de fomento à crítica, né? Ao senso crítico e à reflexão, etc. E segundo, Giovana, tem uma questão muito importante, que é também um dado estatístico, científico, que diz pra gente que a esmagadora maioria de crianças e adolescentes são abusados, violentados sexualmente dentro de casa. Então, assim, a escola é um lugar muito importante, né, da rede de garantia de direitos das crianças e adolescentes, para que elas possam denunciar o que está acontecendo em casa, para que elas se deem conta pelos diálogos da escola e também tenha um lugar seguro de segurança afetiva e de segurança civil, né, para que ela possa denunciar o que está acontecendo em casa. Esse assunto tem que ser falado nas famílias, claro, mas não dá para delegar só para as famílias. Porque, infelizmente, às vezes a própria família, um segmento da família, acaba abusando dessas crianças e desses jovens. Então, a escola é um lugar de proteção em relação a isso. Dr. Felipe Fortes, em seu Instagram, @médicosdejovens, o senhor busca educar sobre diversas questões que afetam os adolescentes, incluindo indicações de filmes e séries. O senhor recentemente recomendou a série da Netflix Heartstopper, que aborda a diversidade sexual na adolescência com personagens trans, lésbicas, gays e bissexuais. Na sua opinião, como esse tipo de representação na mídia pode afetar os jovens que passam pela mesma situação de autodescoberta? Então, essa série é linda. Não sei se você já viu, e todo mundo que está escutando aqui, a gente já viu. Vale muito a pena. Ela, ainda bem, virou uma febre entre os jovens e entre adultos também, né? Enfim, porque é uma série muito delicada, muito respeitosa, muito bonita, coloca, né, a questão da sexualidade diversa de uma forma muito delicada mesmo, assim, né? E muito respeitosa. E aí, acho que é muito importante essas representações artísticas, né, de poder de massa, inclusive, né? Porque os jovens precisam desse lugar de identificação. Principalmente, claro, né, os jovens da sexualidade diversa, né? Ele, olhando na tela, olhando numa manifestação artística, olhando numa obra de arte bonita, que muita gente também está vendo, uma situação que é possível, que acontece provavelmente com ele, ou com um amigo, ou com uma amiga, um amigo, ele vai conseguir ficar talvez mais tranquilo, entender que aquilo que está acontecendo com ele é possível, né? Faz parte da sexualidade humana. Se não estiver acontecendo com ele, mas acontecendo com um colega, ele vai também respeitar esse colega ou essa colega. Então isso reverbera de forma muito positiva em muitos lugares, né? Porque o que a gente sabe é que, infelizmente, adolescentes que se descobrem LGBTQIAP+, acabam sofrendo preconceito, sofrendo lesbofobia, transfobia, e acabam morrendo, às vezes, por conta disso. Então, não é uma situação boba e simples, é uma situação muito grave. Para além da sexualidade, a identidade de gênero também tem sido uma questão frequente entre os jovens. Transgêneros, agêneros e não binários são algumas das designações que as pessoas acreditam que as melhor representam. O senhor poderia explicar essas designações? E como os adolescentes que o senhor atende abordam essa questão?
sim, a gente, né, tem percebido mesmo que os jovens têm se empoderado mais desses lugares, desses termos, dessas percepções que tem a ver com o seu lugar no mundo, né? Então, assim, identidade de gênero tem a ver em como eu me identifico no mundo. A gente tem uma lógica contemporânea muito binária, ou seja, o conceito do binarismo de gênero é o conceito que existem apenas duas possibilidades, menino ou menina, né? Homem ou mulher. E a gente tem percebido na ciência, né, que as possibilidades de identificação de identidade de gênero são muito mais numerosas e mais complexas do que apenas duas possibilidades, né? Então aí vem essa determinação das pessoas não binárias, né? São pessoas que ou se identificam com os dois gêneros, ou não se identificam com nenhum dos gêneros, ou se identificam ora com um gênero, ora com outro, que são as pessoas de identidade fluida, ou as agêneras, como você falou, né, que não se identificam com nenhum dos dois. Enfim, acho que o importante também, assim, além de a gente poder, claro, né, sentar, estudar e ler, se informar sobre essas questões todas, é a gente entender que isso é possível. Isso é possível e as pessoas precisam e merecem serem respeitadas, né, como elas são, como elas se sentem. Doutor, o senhor pode nos contar um pouco sobre o trabalho que é realizado no NESA-UERJ, o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, e mais especificamente no programa Aquarela? O NESA, né, que como você falou, é o Núcleo de Estudos da Saúde do Adolescente, é um núcleo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, vinculado ao Hospital Pedro Ernesto e ao Centro Biomédico, né, da Universidade, e lá a gente presta atendimento em saúde integral e multiprofissional a adolescentes de 12 a 18 anos. E em algumas situações, esses limites até têm se alargado um pouco mais. Assim. Dentro do NESA, a gente trabalha com os 3 níveis de atenção à saúde, né? Primária, secundária e terciária. Então, de trás para frente, desde a atenção terciária, que é a internação de adolescentes dentro do Hospital Pedro Ernesto. Então, a gente tem uma enfermaria só de adolescentes. Imagina, ao mesmo tempo, claro, né, que são situações da ponta do adoecimento, também é um lugar de muita potência, né? Porque são adolescentes juntos internados. Isso é muito legal, né? Porque eles não estão junto com as crianças, não estão junto com os idosos ou adultos, né? Eles estão lá entre eles. Depois a gente tem a atenção secundária do NESA, que é ambulatórios de especialidades médicas e de clínica de adolescentes, e a atenção primária do NESA, que é a equipe da qual eu faço parte, onde a gente tem muitos projetos de extensão universitária, que basicamente pensam, né, a questão da promoção da saúde e prevenção de agravos, a questão da capacitação de recursos humanos, e como dentro do escopo da universidade, né, que visa pesquisa, ensino e extensão. E aí, especificamente dentro da atenção primária, um dos projetos que a gente tem hoje ativos e que cresceu muito, inclusive durante a pandemia, né, é o programa Aquarela, que é um programa onde a gente pensa a saúde da população adolescente, transgênero, travesti e não binária. A gente presta atendimento individualizado a adolescentes e suas famílias, né, como eu te falei, numa equipe multiprofissional. E a gente também faz atendimentos e pensa, né, questões de saúde de forma mais ampliada, né, para esse segmento populacional. Ou seja, a gente faz capacitação de equipes sobre esse tema, palestras em escolas, em organizações da sociedade civil, etc. Né? Além de pesquisa sobre o assunto, né, como é o papel da universidade. Então é um programa que existe há 4 anos, que começou pequenininho, hoje a gente já tem mais de 70 jovens e suas famílias com a gente, e assim, tem nos dado muito, muito prazer, muita potência, né, de poder dar lugar, né, dentro de um aparelho de saúde para essa galera que a gente percebe que é muito, muito violentada também pelos espaços de saúde, né, da cidade e do estado. Obrigada, Dr. Felipe Fortes, por sua participação. Obrigado a você, um prazer aí falar para vocês, me chamem sempre que vocês quiserem e convidam todo mundo a conhecer o programa Aquarela, conhecer o meu Instagram, que eu falo um pouco sobre também o Aquarela e sobre essas questões da juventude, né, @médico de jovens. As redes e o NESA e o Aquarela estão sempre abertos a todo mundo que quiser chegar por lá. No UERJ Entrevista de hoje, conversamos com o Dr. Felipe Fortes sobre identidade sexual na juventude.
Fique ligado no UERJ Entrevista e acompanhe a Rádio UERJ em www.cte.uerj.br/Rádio UERJ e nas principais plataformas de podcast. UERJ Entrevista. Produção Rádio UERJ. Realização Centro de Tecnologia Educacional, CTE.